Fala, meu querido! Fala, minha querida! Papai Cássio na área, trazendo para você aqui mais um assunto top dentro do tema de equações do primeiro grau. Vou falar agora para você sobre os sistemas de equações e os métodos para que a gente possa resolvê-los. Vem comigo, vamos ao que interessa, né? Papai Cássio, o que é um sistema de equações? Meu querido, você precisa entender que um sistema de equações funciona da seguinte forma. Ó. Quando a gente tem uma equação só, a gente tem uma letra só para encontrar, não é? No caso do sistema de equações, são situações em que temos duas ou mais equações, tá bom? Com duas ou mais incógnitas. Então quer dizer que eu vou ter mais de uma incógnita para descobrir na mesma equação. Então eu vou ter duas equações ou três equações com três letras ou três incógnitas para descobrir, quatro equações com quatro letras para descobrir, tá? O detalhe é que é o seguinte, para resolvermos um sistema de equações do primeiro grau, nós precisamos ter no mínimo o quê? Duas informações a respeito das duas incógnitas presentes, tá? Observe essa situação abaixo aqui para você entender comigo, ó. Se eu fizesse uma pergunta para você assim, vem comigo, fala para mim qual seria a solução para x e y nessa questão aqui. Qual seria o valor para x e y nessa questão, de tal forma que x mais y seja igual a 10? Olha, bem difícil, né? Porque perceba que eu tenho duas letras para encontrar. Cara, consegue pensar em quantos valores eu poderia usar no lugar de x e de y para a soma deles dar 10? Pensa na sua cabeça aí. É muita coisa, né? Vamos para a próxima página para a gente fazer alguns testes para entender como é que isso poderia ser feito. Vem cá, imagina você aqui escolhendo valores arbitrários, né, que sejam valores quaisquer. Para x a gente vai saber o valor de y. Suponha que o x valha, por exemplo, 1. Se o x valer 1, você concorda comigo que o y tem que valer 9? Por que, professor? Porque 1 mais 9 é 10. Ponto final. Mas suponha que o x fosse 7,3, por exemplo. Então quer dizer que o y teria que valer 2,7, não é verdade? Interessante, né? Muito interessante. Vai imaginando, hein? Imagina então que o x fosse menos 15. Perceba, se o x fosse menos 15, o y tinha que valer quanto? 25. Por quê? Menos 15 mais 25 vai dar exatamente quanto? Mais 10. Legal, né? Enfim, o que eu quero chamar a atenção para você? Eu quero chamar a atenção para você que se eu pegar uma equação como essa, x mais y igual a 10, é muito vago. Existem infinitas soluções. Infinitas. Mas se eu pegar essa equação, x mais y igual a 10, e fizer uma conexão com outra equação, por exemplo, 2x menos 3y é igual a 35. Ah, tá. Quando eu fizer isso, essas duas equações que eu estou falando, agora juntas, unidas pelo sistema, elas terão uma e somente uma solução. Interessante, né? Vamos ver então como é que vai ficar? Pega a situação real aqui que eu trouxe para você. Imagina a situação aqui, ó. Carlinhos e Bianca têm juntos R$9. A diferença entre a quantia de Carlinhos e de Bianca, nessa ordem, tá? Nessa ordem, é de R$7. Quantos reais Bianca tem? Então, pensa comigo uma coisa aqui. Faltou um S aqui, né? Faltou um S aqui, viu? Quantos reais Bianca tem? Vamos observar a montagem e a resolução do problema. Vamos chamar o valor que a Bianca tem de B de Bianca, tá? E vamos chamar o valor que o Carlinhos tem de C, porque C é do nome dele mesmo, tá bom? Vem comigo, ó. Então, a gente pode pensar o seguinte. Os dois juntos têm R$9. Vamos ver como é que ficaria o nosso sistema? O nosso sistema vai ficar dessa forma assim, ó. C mais B, ou seja, a quantia que o Carlinhos tem, mais a quantia que a Bianca tem, somados dá R$9. Beleza? E a diferença, o que é a diferença na matemática mesmo, meu querido? A diferença é menos. Então a diferença entre o valor que Carlinhos tem, Carlinhos é C, e Bianca tem nessa ordem, é R$7. Então C menos B é igual a 7, beleza? Bom, tá aí o nosso sistema. Percebeu que se eu pegasse só C mais B igual a 9, eu teria infinitos valores? Teria, para dar 9, eu teria valores infinitos, como a gente viu no slide anterior. E agora eu tenho esse C menos B, ou seja, a diferença entre o valor que Carlinhos tem e Bianca, que dá 7. Tá, mas então vamos entender alguns tipos, tá, de técnicas de resolução
de sistemas do primeiro grau com duas incógnitas. O primeiro deles é a técnica da substituição. Vem cá, essa técnica aqui, particularmente, eu não gosto muito dela não, tá? Ela demora, tá? Uma técnica demorada, eu prefiro outras técnicas que eu vou ensinar para você logo aqui adiante, beleza? Vem comigo então, vamos saber como é que ficaria a substituição, preciso explicar isso aqui para você. Consiste em você isolar uma das letras, tá? Eu vou isolar aqui, por exemplo, o x nessa primeira equação. Por que você está escolhendo esse x, papai Cássio? Estou escolhendo porque o coeficiente desse x aqui é 1, tá? Então, nesse caso de baixo, o coeficiente do x da equação de baixo é 20. Então, vou escolher aqueles que têm um coeficiente igual a 1. É mais fácil. Se eu isolar esse x aqui, vai ficar o seguinte, ó. X é igual a 10. Recebe do lado de lá quem? O y. E o y vai para lá com o sinal trocado, beleza? Então, esse é o meu novo valor de x. O que eu vou fazer agora? Vou substituir esse valor de x aqui na equação de baixo, onde tem x. Por isso chama técnica ou método da substituição. Tá entendendo? Vamos lá então. Como aqui está 20 vezes x, então agora no lugar de x eu vou colocar 10 menos y e vou escrever o restante da equação aqui normal. Ó. 5y igual a 140, beleza? 20 vezes esse número aqui eu tenho que fazer, ó, chuveirinho, porque o 20 está aqui fora com um parênteses, né? Multiplicando 20 vezes 10 dá 200, menos 20 vezes y dá 20y, mais 5y, isso aqui é igual a 140, beleza? Então vamos lá, 200, menos 20y mais 5y, dá menos 15y, isso aqui é igual a 140. Menos 15y é igual a 140, que recebe do lado de lá o 200 negativo. Então, você vai ter 15y é igual a 140 menos 200, dá menos 60. Multiplica esse povão todo aqui por menos 1, vai ficar o quê? 15y é igual a 60. Logo, o valor do y vai ser igual a 60 dividido por 15. Logo, achamos o valor do y. O y é 4. Professor Cássio, como é que eu vou descobrir o x? A parte mais fácil, né, meu querido? Porque o x aqui, ó, simplesmente vai ser 10 menos y. Como o y é 4, então o x vai valer 6. Achei a solução. Quer ver uma coisa mais interessante? Eu substituí na equação de cima, né? Olha que legal, vou mostrar para você um detalhe aqui bem interessante. Se eu substituir o x aqui, ó, o x que vale 6, vai ficar 20 vezes 6, não vai? 20 vezes 6, mais 5 vezes y, tá vendo 5 vezes y aqui? O y é 4, então vai ficar 5 vezes 4. 20 vezes 6, 120. 5 vezes 4 dá 20. Quanto que é 20 mais 120? 140. Olha aqui, gente. Olha que legal. Muito legal, né? Show demais, entendeu? Então já sabemos que para esse sistema, pelo método da substituição, o x vale 6 e o y vale 4. Agora vamos para o próximo método para você entender. O método da soma. O que consiste esse método da soma, papai Cássio? Consiste em eu poder eliminar uma das letras, tá bom? Eliminar uma das letras. Perceba que, como é que eu vou fazer isso, professor Cássio? Vou fazer o seguinte, ó. Se você observar, para eu eliminar uma das letras aqui, eu vou multiplicar. Opa, deixa eu trocar aqui. Eu vou multiplicar a equação de cima ou de baixo por um valor que vai fazer com que os coeficientes de uma das letras, ou x ou y, esteja assim, ó. Por exemplo, um exemplo, tá? Mais x em cima, menos x embaixo. Porque como é o método da soma, quando eu somar a equação de cima com a de baixo, como está mais x menos x, vai sumir o x. Suponha que tivesse assim, ó, 5x em cima e menos 5x embaixo. Um exemplo. Porque na hora que eu somar a equação de cima com a equação de baixo, vai anular o x. Ou 3y em cima menos 3y embaixo. Quando eu somar a equação, vai anular o y. Esse é o meu objetivo. Se você observar bem direitinho aqui, se eu pegar a equação de cima, né, e multiplicar ela toda, por menos 5, ó, vou multiplicar ela por menos 5.
Olha o que vai acontecer. Eu vou reescrever a equação aqui na frente. Multiplicando ela toda por menos 5. Ó. Vem cá, vai ficar menos 5x menos 5y é igual a 10 vezes menos 5 dá menos 50. E embaixo não muda nada. Só multipliquei pela de cima. Embaixo vai ficar 20x mais 5y igual a 140. Tudo bem? Deu para entender? Papai Cássio, por que você fez assim? Porque percebeu. Você percebeu que nesse caso aqui, quando eu somar a equação de cima com a equação de baixo, o que vai acontecer com o y? Morreu! Vai morrer o y. Por quê? Olha só, vamos somar para a gente ver. Isso que consiste a técnica da soma, tá? Se eu pegar menos 5x somado com mais 20, vai ficar 15x. Agora, quando eu somar menos 5y com mais 5y, vai fazer o quê? Morreu. Viu? Porque que funciona a técnica da soma? É melhor do que a técnica de substituição. Não é melhor? Porque por meio dela, eu já vou anular uma letra. Perceba que eu estou na segunda linha ainda. Já estou descobrindo uma das letras. Por quê? Menos 50 mais 140 dá quanto? 90. Ah, tá. Olha que legal. Então, x é igual a 90 dividido por 15. E qual que é o valor de x? 6. Não é o mesmo resultado que nós encontramos na outra? Não é? O x não tinha valido 6? Bom, se eu voltar aqui e substituir nessa aqui, o y não vai valer 4? Porque 6 mais 4 não é 10? Beleza? Aí se eu quiser substituir nessa, ia dar certo? A mesma coisa, meu querido. Olha que legal, cara. Já é bem melhor essa técnica do que a técnica da substituição. Concorda comigo? Bom, vamos adiante então. E agora nós vamos para a técnica da faca. Essa técnica da faca, eu que ensino exclusivamente para os meus alunos, tá bom? Essa técnica tem também no meu canal no YouTube, se você quiser pode pesquisar, mas aqui eu vou resumir para você, ó, bem melhor, mais detalhado, muito mais detalhado do que está lá no YouTube, tá bom? Vem comigo. O que consiste a técnica da faca? Olha que legal isso aqui. É muito top mesmo. Ó, acompanha comigo que você vai entender, campeão. Presta atenção. Eu vou primeiramente te dizer uma coisa. Eu quero sempre pela técnica da faca é para descobrir o valor da primeira letra, a letra que está aqui, ó, no início, beleza? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar essa letra aqui assim, vai pôr um igual, vai passar um traço, beleza? O sinal ficou ruim pra caramba, né? Esse traço aí, deixa eu voltar aqui. Vai passar um traço aqui. Deixa eu apagar esse traço aqui, fazer um traço melhor, tá? E vai colocar um sinal de menos assim, ó. Ó. Um sinal de menos aqui no meio e um sinal de menos aqui no meio. Em cima e embaixo. Beleza? Pegou o bizu? Vamos lá. Primeiro passo para você fazer é isso aí. E agora, olha por que consiste na técnica da faca. Porque eu vou fazer cortes aqui, ó. Primeiramente, eu tenho que saber o coeficiente das letras, tá? O coeficiente do x aqui é 1 e o coeficiente do y é 1. Beleza? Olha o corte. 1 vezes 5 dá quanto? 5. Agora eu te pergunto, o resultado deu em cima ou deu embaixo? Deu embaixo. Por quê, papai Cássio? Porque eu fiz de cima para baixo. 1 vezes 5 deu 5. Então eu coloco 5 aqui embaixo. Olha que legal. Agora eu vou fazer cruzado, ó, daqui para cá, ó. Tá vendo? 5 vezes 10 dá quanto? 50. Tá vendo que o resultado deu em cima? Fiz assim, ó. Então vai ser 50, eu vou colocar aqui em cima. Beleza? E agora ao contrário, ó. 40, vou até trocar a cor aqui para vocês verem onde é que vai modificar. Vou fazer aqui, ó, 140 vezes 1, tá vendo? De baixo para cima, então 140 vezes 1 dá 140, não é isso? Bom, e o último agora? 1 vezes 20. Deu em cima ou deu embaixo? Deu embaixo, ó. 1 vezes 20 dá 20. Eu coloco o resultado aqui embaixo. Deixa eu falar uma coisa. Quanto que é 50 menos 140? Menos 90, não é? E 5 menos 20? Menos 15. Menos com menos vai ficar mais. 90 dividido por 15 dá 6. Show de bola, meu querido! Tem condição uma coisa dessa? Tem lógica? Num simples pedacinho, pela técnica da faca, eu acabei de descobrir o valor de x. Não precisou de nada daquilo que eu fiz na última. Lembra nos últimos, agora que a gente fez, os métodos? Método de substituição, método da soma é até bom, mas esse da faca é fantástico. Sabe o que é mais legal, a técnica da faca?
Você pode fazer em qualquer sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Qualquer um. Aqui, por exemplo, você está vendo que eu estou dando exemplos que o coeficiente do x aqui é 1 e o coeficiente do y aqui é 1. Mas ele serve para qualquer coeficiente, cara. Qualquer coeficiente que você quiser. Pode ser positivo, negativo, não precisa ter nenhuma das letras com coeficiente igual a 1. Você faz do mesmo jeito. Enquanto que no caso da soma, aí dá um pouquinho de trabalho se o coeficiente for diferente de 1. Entendeu? Mas dá para fazer também. Mas da faca acabou. Se você entendeu esse processo aqui, ó, vou lá, beijo, bola para frente. Beleza? Questão de aplicação, dessa vez caiu no Enem. Olha só que questão fantástica que nós vamos empregar aqui e perceber que eles cobraram com certeza o quê? Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Ó, como você já leu o exercício, a gente tem que destacar no texto alguns pontos principais para saber do que se trata. Primeiramente, sempre o bizu que eu falo com meus alunos comece a ler a questão do Enem pela pergunta. E a pergunta é qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo, tá bom? Então vamos marcar os pontos principais. Ele estava lá na barraca, né, no parque de diversões, sabe-se que ele recebia R$20 toda vez que ele acertar o alvo, beleza? E sabe-se que toda vez que ele errar o alvo, ele deveria pagar R$10. Então ele perde toda vez que ele erra e ele ganha dinheiro toda vez que ele acerta o alvo, beleza? Não há cobrança inicial do jogo. Um participante qualquer deu 80 tiros. Então tá lá, ó, 80 tiros, tacando aqui. E ao final ele recebeu quanto? R$100. A pergunta é o número de vezes que ele acertou o alvo, né? Vamos fazer isso aqui então a questão. Primeiramente que eu vou falar para você, a primeira coisa que o Papai Cássio vai te explicar é para você, na hora da prova, organizar a questão. Vamos colocar assim, ó. Acertos, beleza? Acertos, nós vamos chamar de A, beleza? E erros, obviamente, para ficar mais fácil a gente conversar, eu vou chamar de E. Tranquilo? Bom, então eu sei com certeza que ele teve um total 80 tiros. Então eu sei que foram tiros de acerto, mais os tiros que ele errou, eu tenho certeza que isso aqui dá um total de 80 tiros. Beleza? Os que ele acertou, somado com os que ele errou. Dá um total de 80 tiros. Mas eu sei também que toda vez que ele acerta, ele ganha R$20. Então eu sei também que 20 vezes o valor do A, né? Deixa eu apagar isso aqui, ficou um pouquinho ruim. Toda vez que ele acerta, ele ganha 20, então vai ficar 20A. E toda vez que ele erra, ele perde, ou seja, ele tem que pagar R$10. Então, na verdade, ele está perdendo dinheiro. Perdendo para nós na matemática é menos. Então, 10 cada vez que ele erra. E no final de tudo, ele recebeu quanto? R$100. Então, quer dizer que essa parte aqui é a parte do dinheiro, tá vendo? A parte do dinheiro é o seguinte. 20 toda vez que ele acerta. E perde, que é menos, R$10 toda vez que ele erra. E eu sei que isso aqui pode gerar para nós um sistema. Esse símbolo, esse colchetezinho, colchete nessa chavezinha, significa sistema mesmo, né? Vamos lá. Qual método eu vou fazer esse sistema? É lógico que eu vou usar aqui. Olha para você ver. Vou usar aqui qual? Vou usar o método da faca, meu querido. O método da faca que o Papai Cássio explicou. Vou descobrir que o A, né? Que é sempre a primeira letra que está aqui. E acabou, mano. Ó, vamos mandar ver esse negócio aqui. Vamos fazer rapidinho, ó. Passo o traço, coloco menos em cima, menos embaixo aqui no meio, e vamos fazer pelo método da faca. O coeficiente aqui do A é 1, e o coeficiente aqui do E também é 1, não é isso? Então vamos fazer, ó, 1 vezes menos 10 dá menos 10. Perceba que o resultado deu embaixo. Então vou colocar menos 10 embaixo, beleza? E agora eu vou fazer assim, ó, menos 10 vezes 80. Menos 10 vezes 80 dá menos 800. Tá vendo que deu em cima? Então vem cá e coloco aqui, ó, menos 800. Olha que legal. Beleza? Daqui para lá agora, ó, 100 vezes 1. Perceba que o resultado deu em cima. Dá 100. Então, 100 positivo vai ficar aqui em cima negativo por causa do menos que já está aí da fórmula, né? E 1 vezes 20 vai dar 20. O resultado deu embaixo. Então, vou colocar aqui menos 20, né? Porque esses sinais aqui, relembrando, são da técnica da faca, beleza? Menos 80 menos 100 dá menos 900. Beleza? E menos 10 menos 20 dá menos 30. Corta esse zero com esse zero aqui. Menos dividido por menos vai dar mais. 90 dividido por 30
por 3 dá 30. Olha só, já descobrimos o quê? O número de acertos que ele teve. Perceba o seguinte, ó, a pergunta é exatamente essa. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? É só isso, cara. Por isso que eu falo, meu aluno, leia sempre o final, do final de novo, só o finalzinho da pergunta para você saber. E dando para nós que a opção correta é realmente a letra A. Fizemos, ó, rapidinho, um minutinho, beleza? Fica comigo, um beijo no seu coração, acredite em Deus, no seu potencial e até a próxima, campeão. Valeu, tchau, tchau.